Tá tomando bicho. Iniciaremos agora mais uma sessão do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Pardo. Para melhor aproveitamento dos trabalhos, pedimos, por favor, a todos que desliguem seus aparelhos celulares ou, se necessário, coloquem no modo silencioso. Boa noite a todos. Peço ao primeiro secretário a verificar a lista de presença. Senhor presidente, presente 9 vereadores. Havendo número legal de vereadores presentes, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Senhor presidente, questão de ordem, requisito, ouvir o plenário, dispensar as formalidades. Consulta o plenário pelo requerimento verbal do aprovado. Dando início ao expediente, peço ao primeiro secretário que efetue a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 014/2020, de 25 de maio de 2020. Aos 25 dias do mês de maio do ano 2020, às 19 horas, reuniram-se na sala das sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, na Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul. Os vereadores Antônio Coral Costa, Cleodenide Ferreira de Freitas, Aimee Munique Castro Lima Garcia, João Freire Leite, José Messias de Souza, Josué Nogueira Martinez, Luiz Carlos do Prado Rodrigues, Rui Fernandes Castelo Branco e Tereza de Jesus da Silva Souza. Verificando haver número legal de vereadores presentes, o presidente da mesa, diretora, vereador Rui Fernandes Castelo Branco, declarou aberta a presente sessão ordinária. Logo, após o vereador Cleodenide Ferreira de Freitas solicitou ao presidente que ouvisse o plenário sobre a dispensa dos ritos iniciais, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Dando início ao expediente, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Josué Nogueira Martinez, senhor presidente, que efetuasse a leitura da sessão anterior. Por sua vez, o primeiro secretário solicitou permissão ao presidente para que o segundo secretário pudesse lhe substituir nas leituras das matérias, sendo autorizado pelo presidente. Após a leitura, o presidente colocou a ata em votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a leitura do veto ao autógrafo de lei número 010/2020. Após a leitura, o presidente determinou ao departamento administrativo que encaminhasse o referido veto às comissões para análise e posterior emissão de parecer. Em seguida, o presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a leitura dos projetos de lei ordinário número 04 e 05/2020, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal. Após a leitura, o presidente determinou ao departamento administrativo que encaminhasse o referido projeto de lei às comissões para análise e posterior emissão de parecer. Em seguida, o presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei ordinária de autoria do Poder Legislativo número 03/2020. Após a leitura, o presidente determinou ao departamento administrativo que encaminhasse o referido projeto de lei às comissões para análise e posterior emissão de parecer. Dando continuidade, o presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a leitura dos pareceres das comissões. Das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária número 03/2020. Em seguida, o presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a leitura das indicações números 22 e 23, 2020, de autoria de todos os senhores vereadores. Não havendo mais matéria a tratar durante o expediente, o presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores e solicitou àqueles que quisessem fazer uso da palavra que fizessem suas inscrições junto ao primeiro secretário, à primeira secretaria, e que o tempo máximo para discurso era de 5 minutos para cada vereador. Senhor presidente, depois corrigir já em tempo, inscrição junto ao segundo secretário. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, em atendimento ao disposto no artigo 164 do Regimento Interno desta Casa de Leis, e verificando haver quórum para deliberação, o presidente declarou aberta a ordem do dia e comunicou as matérias a serem deliberadas. Dando continuidade, o presidente colocou os pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária número 03/2020 em discussão.
Não havendo nenhum vereador a fazer da discussão, o presidente colocou os pareceres referidos referente ao projeto de lei número 03/2020 em discussão. Não havendo discussão, o vereador fez uso, ou melhor dizendo, em discussão, não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou os mesmos em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres, o presidente solicitou ao segundo secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei número 03/2020, que institui as normas gerais de regularização fundiária na modalidade de interesse específico no núcleo urbano informal consolidado do município de Santa Rita do Pardo e das outras providências. Após a leitura, o presidente colocou o projeto em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado pela totalidade dos edis presentes. Não havendo mais matéria a ser deliberada, o presidente fez suas considerações finais e declarou encerrada a presente sessão às 20h40. Foi determinada a lavratura da ata, que vai por mim assinada, e pelos demais vereadores. Sala das Sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, da Câmara Municipal, vereador Alfeu Cândido, em Santa Rita do Pardo, estado de Mato Grosso do Sul, aos 25 dias do mês de maio do ano de 2020. Senhor presidente. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária número 001/2020, a LDO. Esse é o lugar de primeiro secretário? É segundo. Resultado da votação do relatório, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 014/2020, referente ao projeto de lei ordinária número 01/2020, de 15 de abril de 2020. Nós, integrantes desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião no dia 26 de maio de 2020, opinamos no mérito pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e pela tramitação do projeto de lei número 01/2020, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para o Exercício de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala de reuniões Sérgio Antônio Braguin, 26 de maio de 2020. Josué Nogueira Martinez, presidente. Tereza de Jesus Silva Souza, vice-presidente. Cleudenilde Ferreira de Freitas, secretário. Não, tem mais. É todos parecer? Resultado da votação do relatório Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 012/2020, referente ao projeto de lei ordinária número 01/2020, de 15 de abril de 2020. Nós, integrantes desta Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião no dia 28 de maio de 2020, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito pela tramitação do projeto de lei 01/2020, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala de reuniões Sérgio Antônio Braguin, 28 de maio de 2020. Antônio Coral Costa, presidente. João Freire Leite, vice-presidente. Tereza de Jesus da Silva Souza, secretário. São os pareceres, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura das indicações em pauta. Cleodenide, ou não? Senhor presidente, passar para o vereador Cleodenide auxiliar aqui nos trabalhos a leitura das indicações. Indicação número 026. Autores: Cleudenide Ferreira de Freitas e Aimee Monique Castro Lima Garcia.
Indicamos à mesa, na forma regimental, que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo D'Água Pereira, prefeito municipal, no sentido de solicitar o retorno das dispensas do ponto eletrônico enquanto o município estiver em situação de emergência em saúde pública em virtude da pandemia. Justificativa. Diante da realidade do Covid-19, que tem como um dos maiores meios de contágio e contato, indicamos o retorno da dispensa do ponto eletrônico. Tal medida já havia sido adotada por essa administração anteriormente, visando preservar a saúde dos colaboradores, a prevenir a contaminação dos órgãos públicos, nos órgãos públicos e no seio familiar dos servidores. Destaco ainda que esta autorização seria de suma importância para preservar a vida dos servidores públicos municipais e do público, em geral, que recebe atendimento nas repartições. Considerando a fragilidade do nosso sistema de saúde, que é uma realidade dos municípios pequenos, esta é uma ação que demonstraria a valorização necessária que o servidor merece pelos serviços prestados à comunidade. Na certeza de contarmos com a vossa colaboração, retiramos protestos de elevada estima e consideração. Assina os vereadores Cleudenite Ferreira de Freitas, Aimee Monique Castro Lima Garcia. Indicação número 28. Autores, Cleudenite Ferreira de Freitas e Aimee Monique Castro Lima Garcia. Indicamos à mesa a forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo D'Água Pereira, prefeito municipal, no sentido de realizar recapeamento nas ruas da cidade, especificamente nas ruas Joaquim Cecílio de Lima e João Ferreira da Silva. Justificativa. A presente indicação se faz necessária uma vez que as ruas da cidade, especificamente as ruas Joaquim Cecílio de Lima e João Ferreira da Silva, se encontram em péssimas condições de uso, desta forma atrapalhando o bom e correto tráfego de veículos, colocando em risco os motoristas e pedestres que a utilizam. Ressalta ainda que já foi realizado nas vias acima citadas o serviço de tapa-buracos, medidas paliativas e mais cara, que não tem efeito ao longo prazo, pois os buracos fechados emergencialmente voltaram a aparecer após enxurradas das chuvas e pelo tráfego constante. Dessa forma, é necessária a realização de recapeamento total dessas vias, considerando ser estas as únicas medidas capazes de proporcionar a efetiva qualidade pelos serviços realizados. Na certeza de contarmos com a vossa colaboração, retiramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Assina vereador Cleudenite Ferreira de Freitas e Aimee Monique Castro Lima Garcia. Indicação 29. Autores, Cleudenite Ferreira de Freitas e Aimee Monique Castro Lima Garcia. Indicamos à mesa na forma regimental que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo D'Água Pereira, prefeito municipal, no sentido de viabilizar serviço de poda de árvores nos arredores dos prédios públicos, em torno da Praça da Bíblia, que se encontra em reforma. Justificativa. Visando a preservação de acidentes ocasionados pelo contato dos galhos das árvores com a rede elétrica, tais como faiscamento e curto-circuitos, apresenta esta indicação. A execução desse serviço tem como principal objetivo evitar situações tais como os acidentes que podem ser graves para as pessoas e transtornos de falta de energia e danificações de aparelhos elétricos. Ressalto ainda que, além da segurança, esta ação contribui com a boa aparência de nossa cidade, uma vez que o podamento e o paisagismo contribuem diretamente com o aspecto harmonioso e bonito. Na certeza de contarmos com a vossa colaboração, retiramos nosso protesto de elevada estima e consideração. Assina vereador Cleudenite Ferreira de Freitas e Aimee Monique Castro Lima Garcia. Essas seriam as indicações, senhor presidente. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Quem quiser fazer uso, faça suas inscrições junto ao primeiro secretário. Cada vereador tem 5 minutos. Palavra vereador João Freire Leite.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência. Quero estar cumprimentando também os demais edis, estender meus cumprimentos ao plenário. Boa noite a todos. E, senhor presidente, o motivo de estarmos nesta noite fazendo uso desta tribuna, lógico que convém a nós, parlamentar, estar trazendo informações pertinentes à nossa comunidade, assuntos inerentes a esse parlamento, mas como nós podemos perceber que tomou uma dimensão bastante gradativa o projeto que foi protocolado nesta casa, onde trata da concessão de 13º salário aos agente político. E eu pude perceber a reação da comunidade, precisamos estar atento a isto, e tenho feito com muito carinho. E eu vi, senhor presidente, algumas postagens, algumas citações de que está gerando despesa, de que agente político não tem direito a esses valores. E eu trago em minhas mãos esta noite alguns documentos que confirmam que o agente político ele está assegurado esses valores, sim. É óbvio de que toda demanda de despesa no âmbito político, a comunidade tem sim que estar fazendo suas reclamações de como estão sendo aplicadas, mas eu quero, como eu postei, respondendo a um post na rede social, esta lei, querido, ela está em vigor desde 1º de fevereiro de 2017. Tá? 2017 já está em vigor esta lei que assegura ao agente político o direito de não só 13º, mas o 13º também em férias com texto acrescido. E aqui ela está respondendo o agravo que foi postulado sobre um projeto, um processo que transmitou no município de Alecrim, no Rio Grande do Sul, e foi julgado por o STF, que é a esfera maior de julgamentos. Foi julgado, eu vou só ler aqui o julgamento que eles tiveram, para que vocês entendam. O julgamento foi retomado, depois de um certo período, com o voto de vista do ministro Luiz Fux, que seguiu a divergência aberta em fevereiro de 2016 pelos ministros Barroso, de acordo com a corrente divergente, seguida também pelos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes. O texto de férias e o 13º são direitos de todos os trabalhadores, inclusive dos agentes políticos. Isto aqui foi julgado 1º de fevereiro de 2017. Quando eu disse lá que já está tramitado, julgado, assegurado desde 2017, eu não estava mentindo. Se vocês quiserem, eu não faltei jamais com a verdade, em nenhum momento. Quem quiser pesquisar sobre o assunto vai encontrar desde 2008, esse projeto, inclusive de Alecrim, no Rio Grande do Sul, foi postado desde 2008, tramitou, julgado, sofreu agravo, todas as esferas de recurso, e foi depois deferido como constitucional esse direito. Eles tiraram naquele projeto que eles queriam também sobre verbas indenizatórias, e foi tirado, mas esses dois direitos foram assegurados. Então, quando eu assumi esse parlamento ainda em 2017, foi-me colocada essa disposição para que eu criasse, regularizasse essa lei no município. Naquele momento, eu falei até, se nós fizermos agora, ela só vai ter validade para 2021, que é quando vai ser eleitos os outros vereadores, que nós não podemos legislar em causa própria. Como ficou acordado que o último ano seria o ano melhor para poder nós vermos sobre a subsídio de salário de prefeitos, vereadores e vice-prefeitos, que somos nós, os vereadores que votamos, então ficou acordado para o último ano. Nós temos que fazer isso 3 meses antes da eleição, até mesmo nesse ano, tem que ser feito, para que passe a vigorar. Foi discutida esta matéria e sem qualquer interesse da minha parte. Nós asseguramos que o salário de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos perdurassem desde 2012, que já estava nesses valores, de prefeitos e vice-prefeitos. O vereador sofreu um acréscimo, mas esse segura-se desde 2016 até agora o mesmo valor. O que estava sendo regularizado é a matéria do 13º. Óbvio de que vocês, com todo o direito, vocês estão nas redes sociais cobrando, e concordo com vocês, mas é uma lei que já está amparada judicialmente com toda a esfera maior, que é o STJ. De repente,
Alguém está me cedendo tempo para me concluir o assunto? Algum vereador me cede o tempo? Tudo bem, obrigado. Então, como nós percebemos que está respaldado, se nós aqui não fizermos, lógico, que é omissão da Câmara, se de repente alguém se sentir lesado e entrar judicialmente, paciência, vai ser julgado. Inclusive já tem processos que estão em andamento, tem vários municípios que os vereadores entraram judicialmente requerendo o que nós, se nós regulamentarmos a partir de então, vai ter validade a partir de agora, e o que ficou para trás ficou. Se porventura não regulamentar, paciência, cada um vai depois requerer como quiser. Eu sei que não estou fazendo esse projeto, ele não vai trazer benefício a mim, que meu mandato se encerra em dezembro. Se vocês não me quiserem mais aqui, paciência, não me elege. Lógico, eu digo com brincadeira esse tom, porque eu não pretendo mais concorrer a vereador no município. Possivelmente, se der certo, até outra esfera, mas vereador a princípio, não. Já nenhum, acho que o parlamentar teria coragem de falar isso, mas estou falando abertamente, já tenho falado para o pessoal, os nossos comunidade em geral aí, abertamente. Mas, queridos, o que eu quero dizer, se o fizesse, não estamos criando despesas. Quem fala que está criando despesas, está faltando com a verdade. Por quê? Este parlamento tem um orçamento de 6% do ordenado do município. Chova ou faça sol, ele vai ter esse orçamento que chama-se do 10º, que vem para a Câmara todo mês esse valor. O presidente que aqui estiver, ou a presidenta, quem quer que for, vai ter que usar desse recurso para pagar 13º aos funcionários e também para os vereadores. Tudo que for gerado de despesa no âmbito do parlamento aqui, vai ter somente esses 6% e não mais. Então, o que acontece? Quem vai ter que organizar é o presidente aqui, conforme vai fazer a digestão desse recurso. Não está criando despesa porque o orçamento ele é único. Poderia dizer, está criando despesa porque está pagando a mais e esse dinheiro que o parlamento tem poderia ser devolvido ao município. Sim, pode. Quando se diz que é 300 e poucos mil reais, também se falta com a verdade, porque calcula você R$ 5.064 para 9 vereadores, quanto dá. Vezes isso, também juntado ao do prefeito, que é 16.800, 7.000 e alguma coisa que é do vice. Secretário, que se tiver lei ou não, ele já recebe, tá? Se você é secretário municipal e não está recebendo, pode cobrar, que você já está assegurado, que não precisa dessa lei para lhe amparar como secretário do município. Mas, se você fizer essa soma, vai dar 76 mil aproximadamente por ano. Sabe quando vai vir essa despesa? Dezembro de 2021, não seria para agora. Mas eu quero já concluir meu raciocínio aqui. Eu sei que tinha muito a explanar sobre o âmbito jurídico, mas isso não interessa tanto. Só dizer para vocês que a lei ela já está normatizada no âmbito nacional. Se esse parlamento se omitir e não regularizar no âmbito do município, pode também, qualquer vereador que depois eleito, vocês que estão candidatos, procure se eleger e se quiser depois requerer. Eu quero ver o vereador que vai dizer, não, eu não quero 13º em 2021, em 2022, se esse parlamento regularizar. Tudo isso é hipocrisia para poder fazer politicagem no momento desses. Porque com certeza vai querer o 13º sim. E se não tiver regulamentado, você pode ver, vai haver processo na justiça de vereadores requerendo 13º salário porque esse parlamento não regularizou. Então, estamos fazendo a ordem como a lei determina. Então, nós estamos procurando colocar no âmbito regulamentar uma lei que já existe. Quando se diz... Vereador, sim. Desde eu agradeço. Quando Vossa Excelência fala do vereador, ele requerer, por exemplo, Vossa Excelência, não disputando a eleição, quando chegar em janeiro ou fevereiro do ano que vem, o senhor pode requerer de 2017... É só 5 anos. Quem tem, você não tem de direito acima de 5 anos. Mas até os últimos 5 anos anteriores, o vereador terá o direito. E se caso todos os ex-vereadores pedir, depois chega uma época que, no caso, a Câmara não terá condições de pagar, porque aí ela não tem o orçamento do 10º. Obrigado. Bem, eu acato vossa declaração, vereador. Isso faz jus também ao nosso discurso. É óbvio que, pense você, 5 vereadores não se elejam e eles queiram requerer no âmbito judicial os 5 últimos 13º salário, porque prescreve, qualquer direito prescreve com 5 anos que você não recorreu. Agora já até houve mudanças na lei, que tem alguns que prescrevem com 3 anos, tá, querido? De direitos trabalhistas e outros mais. Mas tudo bem. O que eu quero concluir aqui dizendo é de que nós precisamos regulamentar. Só que eu também, para poder esse projeto vir tramitar, eu não estou aqui querendo... usar de pressão, de momento, para fazer qualquer coisa, nem politicagem. O que eu quero dizer
2 minutos, obrigado. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, também existe uma lei que no momento ela está regulamentando sobre despesas administrativas em qualquer gestor público, que é a lei número 173, de 27 de maio de 2020, que é uma lei que está regulamentando qualquer criação de despesas para os municípios e seus gestores. E ela recomenda que não se pode fazer qualquer criar despesas até exatamente, sabe quando? 31 de dezembro de 2021. Então, esse parlamento, eu até conversando com o presidente, esse parlamento, ele achou por bem de estudar melhor a posição, tendo em vista essa lei, o artigo que concede o 13º salário ao agente público, eu quero só colocar para você procurar melhor, é o artigo 39 da Constituição, no seu parágrafo 4º, tá? Está assegurado o 13º salário a qualquer agente político. E a lei que está pedindo, orientando, se o município estiver em calamidade pública, que não é o nosso caso, se tiver em calamidade pública, que não é o nosso caso, ele não poderá aumentar suas despesas. Isso é juízo do gestor, do executivo e também com o parlamento. Nós não estamos em calamidade pública, graças a Deus que nós temos dinheiro suficiente. Poder-se-ia criar de imediato, já votar esse projeto dando legalidade aos futuros vereadores que vão ocupar esse parlamento, mas o nosso presidente achou por bem, tendo em vista essa lei, que ela é datada de 27 de maio. Ela veio depois de protocolado o nosso projeto aqui. Então, ele achou por bem de fazer um estudo melhor para viabilizar se virá ou não ser votado. Mas, de antemão, faça isso, seja um comunicador da verdade. Diga, olha, não estão criando despesas, porque a Câmara tem esse orçamento de 6% do recurso do município, e o presidente que se vire para pagar 13º a quem for eleito. Desejo boa sorte aos futuros candidatos, a esses candidatos a este parlamento, que sejam eleitos e que faça exigência. É um direito seu. O que é direito, eu exijo. E também o que é direito da população, eu brigo por ele. Estou com vocês para qualquer briga que vocês tiverem sobre os seus direitos referendados no município. Mas, por favor, vamos ter respeito uns com os outros, porque nós não estamos criando aqui qualquer coisa para o mal de ninguém. É simplesmente respaldando, regularizando um direito que já existe. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Cleudenide. Senhor presidente, companheiros vereadores, vereadoras, pessoas que aqui nos assistem, eu gostaria de falar a respeito das indicações. As indicações, qual que eu e a vereadora Monique pedimos, é a dispensa do ponto eletrônico. Sabemos que hoje o contágio que nós temos e está sendo provado, não na nossa cidade, que nós ainda não temos caso do Covid-19, mas nas cidades vizinhas, no estado, no nosso Brasil inteiro, por elevadores, ponto eletrônico ou aos bancos, que é onde o cidadão põe o dedo. Então esse é um dos motivos que nós pedimos. E que cada colaborador faça o seu papel também de cumprir seus horários. Porque não é porque dispensa o ponto eletrônico que ele pode chegar meia hora mais tarde ou pode sair mais cedo. Responsabilidade, cada setor tem seu chefe. Então isso daí não vai tirar o direito do servidor estar prestando o seu serviço. Podas de árvores, eu vejo que há muito tempo não faz as podas de árvores nos órgãos públicos do nosso município. Eu vejo que nós, agentes políticos, se vamos cobrar do cidadão que ele poda as árvores em volta da sua casa, e se nós não fazemos as nossas? Por exemplo, a praça está sendo reformada, tenho quase certeza que na hora que for entregar ele não está podado aquelas árvores. É triste isso para nós. Recapeamento das ruas, eu citei essas duas, nós falamos da cidade, citamos essas duas, porque me lembro bem, ali de frente o Miguelzinho, até exemplo da Neide do Gás, estava quase intransitável. Na época, o vereador licenciado, o secretário de obras, foi lá, fez o tapa-buraco, só que hoje já está demolindo tudo de novo. Então é dinheiro público jogado fora, porque se inicia o serviço e não conclui. E aí, deixei por último para poder falar a respeito de uma indicação que está aqui presente, o prédio da Secretaria de Saúde,
onde desde 2014 eu tenho o ofício pedindo a reforma, tenho indicações, e a última que foi feita, eu fiz agora no mês de março de 2020. Eu fico triste, porque quando recebo a resposta de uma indicação, em relação à indicação número 08, também de autoria do vereador supramencionado, informamos que a Secretaria de Saúde será deslocada para o prédio novo do Paço Municipal, não havendo assim previsão de reforma do prédio citado, considerando que o mesmo não será mais utilizado. Aí eu volto, aí é o que eu quero dizer para os companheiros e uns pré-candidatos que falam mal dos vereadores, que nós não estamos aqui, eu não sou vereador para poder vir só na sessão, não. Eu tenho que ser vereador para poder fiscalizar, por isso que eu falo que quando se fala que vereador ganha 5 mil é muito dinheiro para aquele vereador que talvez quer ficar lá e ficar em casa e não fazer nada. O artigo da nossa lei orgânica, presidente, se diz, é da competência administrativa comum do município, da União, do Estado, estabelecido no artigo 23 da Constituição Federal. Inciso 1º, zelar pela guarda da Constituição e das leis. Esse é o papel de vereador, que ele tem que cuidar bem do que se faz dentro da Câmara. Eu tenho falado várias vezes aqui, que o que nós fazemos aqui não é papel de brincadeira, é papel de quem está mexendo, se tornando objetivos em leis. E aí, ele tem obrigação conservar o patrimônio público. Aí um prefeito me mandar uma resposta que não será reformado, aquilo ali é patrimônio público, eu fico indignado, o líder do prefeito, porque só porque vai transferir a secretaria para um outro local, o nosso prédio ali vai ficar a descaso. Isso eu vou ver as maneiras de eu tomar minhas providências como vereador, porque eu não posso aceitar uma resposta de uma indicação que não será reformado um prédio público. Aquilo dali, o vereador Antônio Coral Costa, eu me estimo muito, e aqui quero dizer ao companheiro e presidente que aquele prédio, me lembro muito bem, que levou o nome do seu tio, Guzmão Castelo Branco, que era uma escola. Eu tive o privilégio de estudar naquele prédio. E eu sendo filho de Santa Rita, dizer que aquele prédio não vai ser mais cuidado, eu fico indignado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Com a palavra, vereadora Monique. Boa noite a todos os presentes. Em relação às indicações, senhor Cledenide, eu vejo que o senhor tem na resposta da sua indicação um ato de improbidade administrativa que deve, por essa casa, ser realmente investigado e tomadas as providências cabíveis que cabe a nós em relação à reforma da educação. A redução da jornada de trabalho proposta pelos colegas e negada aí pelo senhor prefeito, eu via como um ato de precaução em relação aí ao Covid-19. E o que nós estamos ali na indicação indicando, que é a suspensão do uso do coletor biométrico para o registro do ponto, é uma medida preventiva. Como a gente falou, que vai aí prevenir o contágio do servidor, da família e do público. Então é de extrema importância, já foi adotada anteriormente pelo prefeito, e eu gostaria que ele revesse
isso e colocasse novamente. Em relação às palavras do vereador João Leite, quando ele diz comunicação da verdade, isso me deixa despreocupada com esse legislativo. Mas você tem que usar a verdade não em benefício apenas de uma classe, você tem que usar a verdade sempre. E quando a gente fala que sim, é um ato legal desde 2017, você dá o direito à classe política receber 13º, ótimo, também acho, desde 2017, desde que essa casa aprove. Esses legisladores, esses vereadores que aqui estão hoje vão ser responsáveis pela aprovação do 13º para prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Não dá para jogar a responsabilidade para o futuro. Quando o pastor diz que não é um aumento de despesa, é sim um aumento de despesa de aproximadamente R$290 mil com a classe política, que são hoje formadas em 17 pessoas contado com o secretariado. E eu vejo essa luta pelos direitos, não vejo quando aqui nessa casa foi colocado planos de cargos e carreira. Questão de ordem, senhor presidente. Eu solicito a Vossa Excelência que peça à nobre vereadora continuar o seu discurso, sem citar o nosso nome, porque em nenhum momento eu citei nome de nenhum dos edis aqui. Eu respeito total o debate, a discussão, a palavra de todos os vereadores, mas, por gentileza, eu me ative a falar tão somente a minha ideia. Por favor, vereadora. Sim, atenderei. Então, quando a gente fala que é um ato legal, se for votado por essa casa, será legal. Mas ele é um ato imoral. Aonde é que está a imoralidade desse ato? Qual é o benefício que esse recurso está trazendo para a população que não seja para uns poucos políticos? E ainda no momento de pandemia, no momento em que foi lido aqui que existe uma lei federal que diz que o presidente Bolsonaro está dando uma ajuda para aqueles que não aumentem despesa até 2021, reconhecido pelos governadores e pelos prefeitos que nós estamos num momento de colapso econômico. Aí está a imoralidade. Então, nós, vereadores, melhor, os vereadores autores do projeto, que é a mesa diretora, e os 2 vereadores de apoio, vereador Cleudenide e vereador pastor João Leite, que está no projeto assinado, eu vejo que a gente não pode legislar nesse momento só pela legalidade. Nós devemos, para a população, respeitar o princípio da razoabilidade e, principalmente, da certa utilidade do erário público. Ah, é injusto. Ah, ele foi preso por causa de uma manteiga e está lá como se fosse um homicida. Pô, é lei, está preso, mas é justo? Nem sempre o que é legal é justo. E isso não é justo. Desde quando eu cheguei nessa casa em 2017, nós discutimos sobre 13º. E o meu posicionamento era antes, sou contra o 13º. O meu posicionamento é hoje e vai ser no futuro. Quer ter direito ao 13º? Arrume um emprego. Tem horário para chegar como servidor público, porque para ter legalidade essa lei, pasmem, os vereadores solicitaram, a classe política solicitaram os mesmos direitos dos servidores públicos. Então, para reconhecer um direito em benefício próprio, é solicitado, então, que eu sou igual um servidor público. Agora, para correr atrás dos direitos deles, eu vi sendo falado, isso é autonomia do executivo, não é desse legislativo. Quando o pessoal dos inspetores de aluno veio aqui e pedia redução da jornada de trabalho, quando a gente falava para aumentar o teto de 1.045, que a maioria do servidor ganha, ninguém falou de igualar agente político com servidor público. E agora, quando é um direito para nós, direito de receber o 13º, nós temos que ter o mesmo direito de um servidor público reconhecido por lei. Então, eu peço aos colegas vereadores que essa igualdade em relação ao servidor que é dado na lei, que ela seja também vantajoso quando chegar aqui, coisas para serem brigadas e lutadas em nome do servidor, não em benefício de uma classe, como eu estou vendo agora. Então, o legal nem sempre é o justo. Ótimo.
Nós temos o poder de legislar. Nós podemos tornar isso legal. Nós, esses 9 vereadores que hoje estão aqui. Mas nós não temos o direito de abusar desse poder. Se o poder emana do povo, que nós estamos aqui representando, esse povo está dizendo não ao 13º. Eu estou sendo questionada nas redes sociais a todo momento a respeito desse assunto. Ponho o meu posicionamento e peço a consciência dos colegas vereadores do momento em que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que a população precisa, e não é só pandemia, não. Assistência de saúde, vereador Messias, nós precisamos, desde quando o prefeito Cacildo cortou o parto aqui em Santa Rita. Assistência de saúde nós precisamos, desde quando pessoas esperam por 1 ano, 2 anos, um exame. Então não é de hoje. Nós precisamos de moradia, precisamos, tem gente que precisa de moradia. Nós precisamos de vantagem para a classe da educação, precisamos. Eles precisam ser valorizados, os professores. E ainda no novo plano de cargo e carreira foi colocado que eles só vão receber o aumento junto com os agentes comunitários de saúde e endemia, poderá receber, se assim o prefeito quiser. Então, não é assistência hoje que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que isso nós devemos para a população hoje e atrás, lá atrás, por tudo isso que nós deixamos a desejar em relação à administração do Executivo. Hoje eu falo, você é oposição, nunca me posicionei como oposição. Agora, ficar quieta diante dos direitos da população que eu represento, isso eu não vou ficar nunca. Então não vou. E peço aos colegas vereadores que utilizem dessa justiça, utilizem dessa razoabilidade. Só vai ser legal se for aprovado por essa casa. E nós temos aí lei federal que embasa, como foi dito no discurso anterior, a não aprovação desse projeto nesse momento. Então, eu peço consciência e responsabilidade com a população, não nos dias de pandemia, mas de tudo que essa população tem vindo sofrendo ao longo desses dias. E essa justiça, essa razoabilidade que eu falo, essa imoralidade, ela é quebrada quando algum político dessa casa conseguir me responder a pergunta de qual é o benefício público que tem esse ato de aprovação do 13º para a classe política. Do que a população vai estar sendo beneficiada. Só será legal se esse legislativo votar. Se não, ele não é legal. Por isso, eu peço, de novo, peço aos senhores vereadores, vamos votar contra. E ainda apelo à legalidade da lei federal aprovada pelo Bolsonaro, que seja averiguada pelo jurídico da casa em relação à retirada desse projeto. Porque colocou que nós não podemos ser omissos, vereador Messias, mas o próprio projeto no artigo 5º, que foi assinado pela mesa diretora dessa casa, ele traz que se não for aprovado, vale o que está antes. Então, não tem omissão nenhuma. Está legalizado um documento por eles mesmos, assinados. Então, peço aos senhores a consciência em relação a isso, e uma boa noite, e estejam sempre com Deus. Com a palavra, vereador Josué. O senhor tem 10 minutos, vereador. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, a todos aqui presentes. Eu tenho um outro ângulo de ver esse projeto, que eu quero expor a minha ideia. Muitos se falam que nós equiparamos
a servidor público municipal. Esse projeto tem um parecer jurídico da casa totalmente legal. O que eu vejo a imoralidade, que eu vejo no meu pensamento, é você ter um gabinete, você ter um horário de funcionamento da Câmara. Os deputados estaduais, eles têm o seu trabalho na sessão, nos gabinetes, o federal, o senador. Nós temos um projeto nessa casa de minha autoria, que até gostaria da participação dos colegas para nós organizar melhor, que é a Câmara Itinerante. Eu penso assim, meu pensamento, educação tem o dinheiro dela, promoção tem o dinheiro, a saúde tem o dinheiro dela, é só ter o bom gestor. Infraestrutura tem o seu dinheiro e o legislativo tem o nosso dinheiro para nós fazer um excelente trabalho. Imoralidade, no meu pensamento, é você receber todo mês e não trazer o benefício para o município. Você tem um gabinete, poderá colocar o ponto para o vereador passar o dedo igual aos funcionários, tirar horário de trabalho que nem os funcionários. E nós vemos que tudo isso está à disposição nossa para trabalhar. Mas as ideias, elas vêm, colocam no papel, indicação, requerimento, a nível de legislativo são aprovados. Mas infelizmente, o momento, a pandemia, ela tem um recurso, a Câmara participou, devolveu. Poderia ter comprado uma outra coisa para a Câmara Municipal, abriu mão, todos os vereadores, concordou com o presidente. Bataguaçu devolveu menos que nós, pela até a última reportagem que eu vi. Hoje você não sabe se é verdadeiro ou é falso. Está um problema sério, até o Supremo está com esse problema lá. Eu vejo que, não vejo aqui, uma vez um vereador usou essa tribuna, e desde ele usar todos os mecanismos dele, como legislador, como confiança do povo que colocou, ele ficava no discurso e vendo falhas, e a voz era ouvida por aqueles que pensavam, têm a sua ideologia. E um dia eu disse: vereador, por que você não renuncia? O senhor tem todo o mecanismo para trabalhar, tem todo o mecanismo para mudar o seu discurso em favor do povo, trazendo benfeitorias para o povo. Você foi eleito para isso. Você tem um deputado estadual, o deputado federal, você tem um senador que você levou na casa do povo. E você fica só nos discursos. Eu disse, é um dinheiro desperdiçado. Eu penso, é imoralidade. Você receber líquido R$4.000, fazer o social seu porque você quer, porque tem a promoção, você escolhe se você quiser fazer, o dinheiro é teu, você faz o que você quer. Você pode pegar o teu dinheiro, coisa que eu nunca vi, ir lá e devolver nos cofres da Câmara Municipal. Se tiver saldo, devolver para a prefeitura. Você não pode, a Câmara não pode direcionar, pode pedir, solicitar. Eu nunca vi. Moralidade seria isso. Você abrir mão da pandemia e devolver o seu salário, que nenhuma instituição fez, eu aplauso ela, que levou lá e entregou no hospital. E foi muito aceito. O salário de qualquer um vereador aqui daria para comprar quantas máscaras ou pedir para fazer. Nós não fizemos isso, não. Nós usamos o nosso dinheiro da forma que nós
é o nosso direito. Uns fazendo social, outros não. O resultado para a população é que nem nós fizemos em anos anteriores, 2018, nós fizemos uma união dos vereadores e fomos a Brasília, trouxemos muitos recursos, indistintamente, coisas que estavam lá, se nós não fôssemos lá, não saía. E nós conseguimos aproximadamente efetivar quase 8 milhões, que não vinham, se não fosse o vereador ir lá. Isso ninguém fala, porque você quer ter um argumento, porque não tem o que falar, vai criticar. Não apresenta um projeto, não tem nada para a população a não ser quebrar vidraça. Então esse é meu pensamento. Não é diferente de todos esses anos que eu estou aqui. Eu não estou mudando nada, meu discurso é esse. Defendo a classe de vereador. Se eu for pré-candidato, candidato e for eleito, o meu discurso é o mesmo. Antes da eleição, depois da eleição, durante a eleição. É o mesmo loló, não mudo nada. Não abaixo, não levanto o vidro, eu sou o que eu sou. Agora eu vejo salvador da pátria, agora eu vejo pessoas que não cumprimentam a gente na rua, porque é um pré-candidato, se fala nas redes sociais. Nós somos inimigos. Quando nós ajudou na saúde, e não foi com pouco não, só Eliseu Dionísio foi 500 mil reais, Amarildo, Tereza Cristina, Simone Tebet, Mandetta, Rose Modesto, é trabalho de vereador. Isso é moral, isso é jus do salário. Você tem um gabinete, você vir na segunda, na terça, na quarta, se você puder, às vezes nós temos agenda fora também. Isso é moralidade. Eu aproveitar o ano eleitoral para querer me redimir com a população. Eu sou o lolão mesmo. Se eu for eleito, não for eleito, eu sou a mesma, continuo morando aqui, continuo estando aqui. O meu mesmo jeito, eu não mudo. Não tem como você ficar mudando que nem camaleão. Então, eu defendo o trabalho do vereador, defendo esta casa, tenho o meu voto consciente. Não sou Maria vai com as outras. Quando eu coloco a minha assinatura, eu assumo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então eu quero dizer, senhor presidente, vamos para o debate. Vamos para o debate e colocar as ideias de cada um. Mas eu poderia falar que nem Paulo fez, fiz um bom combate e guardei a minha fé. Eu sou preparado, sou um vereador de resultado, de trabalho, e estou pronto, se for um pré-candidato, para trazer para o meu município. Porque o meu discurso não é discurso vazio, não. Isso aí, vereador. Demagogia, hipocrisia irrita, né, vereador? Passando a ordem do dia, em atendimento ao artigo 164 do nosso regimento interno, determina o primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores, para que possamos iniciar a ordem do dia. Vereador Antônio Coral Costa, Cleudeni de Ferreira de Freitas, Presente. Aimee Monique Castro Lima Garcia, João Freire Leite, José Messias de Souza, Josué Nogueira Martinez, presente, Luiz Carlos do Prado Rodrigues, Rui Fernandes Castelo Branco, Tereza de Jesus da Silva Souza. Presente. Havendo quórum para deliberação, declaro aberta a ordem do dia e comunica as matérias a serem deliberadas. Discussão e votação dos pareceres referentes ao projeto de lei ordinário número 001/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Discussão e votação do projeto de lei ordinário número 001/2020, LDO. Coloco os pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei ordinário 001/2020 em discussão.
Não havendo discussão, coloco os pareceres em votação. Favorável permanece como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Com a aprovação dos pareceres, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de lei ordinária número 001/2020. Senhor presidente, antemão já vou avisar Vossa Excelência que eu vou precisar do auxílio dos colegas. Ela só foi encaminhada para as comissões e eu não sei por que não foi lida, senhor presidente, mas é uma questão de interpretação, porque toda a vida foi lido, mas tem uma interpretação diferente depois desse novo regimento, né? Vamos lá. Mensagem número 01/2020, de 15 de abril de 2020. Projeto de lei de diretriz orçamentária para o exercício de 2021. Esse excelentíssimo senhor Rui Fernandes Castelo Branco, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rita do Pardo MS. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência a apreensão e julgamento dessa colenda Casa de Lei, o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias, consubstanciado metas e prioridades da administração pública, orientando para a elaboração da lei orgânica orçamentária, melhor dizendo, do mesmo exercício. No contexto das diretrizes orçamentárias estão evidenciadas também o equilíbrio entre a receita e despesa, os critérios de forma de limitação de empenho, a avaliação de resultados dos programas financiados com recursos do orçamento, as exigências para transferência de recursos para entidades públicas e privadas, além de outros procedimentos contidos na Lei número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto em si não carece de maiores explicações, visto ser o seu texto autoexplicável, em decorrência de sua obrigatória observância à Lei de Responsabilidade Fiscal. Há que ser esclarecido ainda que o projeto de lei em questão estabelece as bases e condições essenciais para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021, na forma do artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal, não podendo ser confundida com a proposta orçamentária que, por força de lei, tem um detalhamento programático específico, além de que consta nas diretrizes, subordinando-se a uma série de normas e legislação tipicamente singulares aos seus propósitos e às variáveis econômicas que ocorrerem no período que distal entre essas leis. Ademais, é imperioso ressaltar que haverá necessidade de audiência pública conjunta, executivo e legislativo municipal, nos termos da legislação vigente para discussão e aprovação das diretrizes que propõe o projeto anexo, certo de contarmos com o apoio de Vossa Excelência e dos nobres membros dessa casa para aprovação do projeto em exame. A oportunidade renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cacildo Dago Pereira, prefeito municipal. Projeto de lei ordinário número 01/2020, autor Poder Executivo, Prefeito Municipal Cacildo Dagno Pereira, dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2021 e das outras providências. Cacildo Dagno Pereira, prefeito do município de Santa Rita do Pardo, estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Das disposições preliminares, artigo 1º, são estabelecidas em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e de Lei Complementar número 101/2000, as diretrizes orçamentárias do município de Santa Rita do Pardo MS para 2021, compreendendo, primeiro, as prioridades e metas da administração pública municipal. Segundo, a estrutura e organização dos orçamentos. Terceiro, as diretrizes específicas ao Poder Executivo. Quarto,
as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Quinto, as diretrizes de orçamento fiscais e da Seguridade Social. Sexto, os limites e condições para expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Sétimo, as condições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Oitavo, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município. Nona, as disposições de caráter supletivo sobre a execução dos orçamentos. Décimo, as regras para o equilíbrio entre a receita e a despesa. 11º, as limitações do empenho. 12º, as transferências de recursos. 13º, as disposições relativas à dívida pública municipal. 14ª, as disposições gerais, capítulo 1º, das prioridades de metas e administração pública municipal. Artigo 2º, as prioridades e metas administrativas pública municipal para o exercício 2021, atendidas as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legal do município e das defunções dos órgãos e entidades que integram os orçamentos fiscais e da Seguridade Social, são as constantes no artigo 3º desta lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos na lei orçamentária de 2021, não se constituindo, porém, em limite a programação de despesas. Artigo 3º, constituem prioridades da administração municipal a serem contempladas na sua programação orçamentária. Primeiro, a modernização da administração pública municipal através da informatização dos serviços e de esforço persistente de recursos dos custos operacionais e da racionalização dos gastos, conforme prescrição contidas na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, o estímulo ao desenvolvimento dos recursos humanos, promovendo a capacitação e a valorização profissional dos servidores, visando ganhos de produtividade, redução e custo de otimização dos serviços públicos. Terceiro, uma programação social efetiva, priorizando sobretudo a população de baixa renda no acesso a serviços básicos de saúde e habitação, do apoio aos programas que concorram para a geração de maiores oportunidades de emprego e de estímulo à parceria com a iniciativa privada e a sociedade organizada. Quarto, promover as ações de incentivos às atividades esportivas, culturais e do turismo, das manifestações populares e difusão do folclore do município, em parceria com as entidades públicas e privadas, proporcionando aos munícipes o desenvolvimento social, físico e intelectual. Quinto, manutenção dos programas de educação básica do município, priorizando o ensino infantil e fundamental, oferecendo aos alunos distribuições de merenda de boa qualidade, transporte escolar, melhorias de escolas municipais, bem como a valorização e capacitação do magistério e profissionais da educação e de outros incentivos educacionais que objetivem a melhoria da educação em nosso município. Sexto, implantação de uma política agrícola de valorização ao produtor rural, visando o apoio à produção familiar e incentivo ao associativismo, programa de diversificação das atividades rurais e apoio ao pequeno produtor rural, com o objetivo de incentivar seu desenvolvimento social e econômico. Sétimo, a implantação de uma infraestrutura básica de atendimento à população, priorizando a manutenção e estruturação do sistema viário, transporte urbano e rural, drenagem, iluminação pública, saneamento, pavimentação de vias urbanas e outras obras complementares. Oitavo, o incentivo às ações voltadas para a preservação, recuperação, conservação do meio ambiente e uso racional dos recursos naturais renováveis, priorizando as ações educativas. Nono, manutenção, restauração e conservação de edificações públicas integrantes do patrimônio municipal e construção de novas unidades. 10º, desenvolver programas que estimulem a instalação de novos comércios e indústria. 11, desenvolver e aplicar o plano de destinação de resíduos sólidos. Artigo 4º, constitui metas fiscais da administração para inclusão na sua programação orçamentária, as que são contempladas nos anexos da presente lei. Capítulo 2º, da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 5º, as categorias de programação de que trata essa lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por funções, subfunções, programas, atividades e projetos, órgãos concedente e órgão conveniente. Parágrafo único. Para efeito desta lei, entende-se por, primeiro, função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público. Questão de ordem, senhor presidente.
conforme o artigo 170 do Regimento Interno, que o presidente anunciará o item da pauta que será discutido e votado pelo plenário, determinado ao secretário que proceda à leitura das matérias. A leitura de determinada matéria ou de todas as constantes da ordem do dia pode ser dispensada a requerimento de qualquer vereador aprovada pelo plenário. Conforme esse artigo 170, faço de Vossa Excelência requerimento que seja dispensada a leitura e constado no site da Câmara. Eu consulto o plenário pelo requerimento verbal do vereador Cleudenide, aprovado por todos os vereadores. Obrigado, vereador. Coloco o projeto de lei ordinária número 001/2020, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto de lei ordinária em votação. Se favorável, permaneça a comissão, os contratos se manifestam. Aprovado por 8 votos favoráveis. Não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Dobra o joelho e dobra mais um